Definitivamente eu sou privilegiado por estar com esta maravilha da tecnologia aqui na minha mão, a Sony FX30. Essa câmera está fazendo muito barulho no mercado, principalmente por conta do custo-benefício. Mas será que ela é tudo isso mesmo? Vamos ver aqui até o final do vídeo que eu vou fazer um review completaço dela para você. E aí, beleza? Fio Rocha aqui, se você ainda não me conhece, aqui no meu canal eu falo sobre produção de vídeo, audiovisual de modo geral e tecnologia. Então já considera se inscrever no canal, porque se você gosta desse assunto, tenho certeza que o conteúdo daqui vai ser de muito valor para você. Já aproveita e deixa o seu like também, que você me ajuda demais. O like não custa nada para você, mas para mim é de muito valor. Para começar, vamos falar do design e do tamanho dessa câmera. Ela é um pouquinho mais pesada do que a Canon R6, que é a câmera que eu tenho para comparar aqui. A R6 é um pouquinho mais leve, mas também não é nada que atrapalhe na usabilidade. Eu preciso dizer que essa aqui é definitivamente a câmera mais bonita que eu já coloquei às minhas mãos. Ela é muito bonita mesmo. O material dela, isso aqui vai durar eternamente, cara, porque ela tem um material que parece um ferro aqui. Eu julgo que seja um ferro, um alumínio, sei lá. Bom, ela é muito bonita. Acho que por conta do material dela, ela é um tiquinho mais pesada, mas assim, nada que atrapalhe na usabilidade. Ela tem já um monte de furações aqui, o que é muito legal. Eu que estou numa pegada mais minimalista, que não gosto hoje particularmente de colocar cage na câmera, isso aqui é um prato cheio, porque já tem algumas furações aqui se eu precisar parafusar alguma coisa nela. Eu já quero comparar o design dela, por exemplo, com a FX3, que é assim, basicamente a mesma câmera, falando de design, de corpo, de tamanho, de peso, etc. É absolutamente a mesma câmera, não muda nada. Falando de design, de características, de botões, enfim, é a mesma câmera. Agora, começando aqui pela frente, já preciso falar do sensor, que já tem a primeira diferença, por exemplo, que é o tamanho do sensor. A FX3 tem um sensor APS-C, o que na minha opinião não faz muita diferença na usabilidade do dia a dia. Eu sempre usei câmera APS-C e para mim assim não faz muita diferença. Tem gente que tem esse negócio, né? Eu prefiro a câmera full frame e tudo mais, isso para mim não faz diferença nenhuma. E o fato dela ter o sensor APS-C deixa ela muito mais barata. Tem um ponto negativo, que na verdade não é nem por conta do tamanho do sensor, acho que é por conta mesmo de configuração, sei lá, característica da câmera, que o 4K 120 dela cropa muito, então talvez seja um dos únicos pontos negativos que tem nessa câmera, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais lá pra frente. Ainda aqui falando do sensor, uma coisa também que eu achei ponto negativo é que ela não tem proteção de sensor, diferente da Canon, por exemplo, que quando você desliga, ela fecha uma cortina e protege o sensor. A Sony infelizmente não tem isso, para você trocar de lente rapidamente na rua, por exemplo, com muita sujeira rolando, é um problema, tem que tomar um cuidado dobrado. E aí aqui na frente eu tenho um botão de REC, que esse botão, por padrão, ele é de REC, mas ele pode ser configurável, como todos os botões e os dials da câmera, todos eles podem ser 100% personalizáveis, o que é muito legal. Aqui em cima eu tenho uma luzinha de Tele Light. Tele Light, para quem não sabe, é uma luz de indicação de gravação. Quando a luz está acesa em vermelha, está indicando que a câmera está gravando. Tem mais um monte espalhadas aqui, o que é muito doido, né? Vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Aqui em cima eu tenho 3 furações, que dá para eu colocar qualquer coisa que eu quiser aí, mas essas 2 furações aqui do meio, elas vão servir especificamente para colocar o handle, que você pode comprar separadamente um handle que tem uma interface de áudio integrada, e eu coloco diretamente aqui no Hot Shoe, direto aqui na sapata, que tem algumas ligações aqui digitais que você consegue colocar direto aqui, não precisa de nenhum cabo, só colocar o handle aqui com a interface de áudio e ele já se comunica automaticamente com a câmera. Aqui na parte de cima eu tenho o dial, que no caso da FX30, da FX3, diferente da linha A7, por exemplo, da Sony, esse botão não é de liga e desliga, o que eu achei também, ergonomicamente falando, um ponto negativo, porque é muito fácil você pegar a câmera, colocar aqui na sua mão e já ligar, tá muito rápido e fácil aqui. Mas aqui nesse caso virou um botão de zoom, então se você estiver usando uma lente que tem o zoom digital, você consegue utilizar aqui nesse botão. E aí tem o botão de shutter aqui, que também vai servir como um botão para começar a gravação, mas basicamente ele vai servir para tirar foto também. Já vou falar, obviamente, lá na frente sobre os recursos de fotos dela, porque é meio controverso. Tem 3 botões aqui que, por padrão, um deles é para íris da lente, o diafragma, outro é para balanço de branco e o outro é para ISO, mas eu posso também configurar eles do jeito que eu quiser, são 100% personalizáveis, assim como esse dial aqui da frente, que por padrão ele vem configurado para eu abrir a íris da lente, mas eu também posso pré-configurar. Aí aqui eu tenho um joystick, que esse joystick ele está num lugar bem estranho, mas aqui utilizando mexendo no menu da câmera, eu mal utilizei ele, então eu particularmente acho que nem precisava existir, mas ele está aqui em cima se você quiser utilizar para mexer no menu. Tem um botão gigantão de REC, que quando você aperta ele acende, fica vermelho, um vermelho meio laranjado, fica bonitão também. E tem os ganchinhos aqui para colocar a alça, para quem gosta de usar a câmera com alça. Vindo aqui para a lateral direita da câmera, eu tenho uma outra furação para eu colocar, para eu parafusar qualquer coisa que eu quiser. E uma parte interessante aqui é
o slot de cartão de memória. Ela tem 2 slots de cartão de memória e os dois são compatíveis tanto com o cartão SD quanto com o cartão CF Express tipo A. E nos meus testes aqui, sim, eu consegui gravar com todas as qualidades em 4K 120 fps. De todos os jeitos eu consegui gravar com um cartão V90, um cartão SD V90. Então, na prática, eu não preciso necessariamente de um CF Express tipo A, que a gente já sabe que custa uma fortuna. Vindo para o outro lado, eu tenho outra furação e outra coisa que eu achei fantástica, que é a porta HDMI com tamanho completo, com tamanho padrão, que é muito interessante. Isso aqui eu não preciso ficar usando adaptadores, não preciso ficar me preocupando com cabo micro HDMI, que estraga muito fácil, né? E aí aqui abrindo eu tenho uma porta micro USB, que eu particularmente não achei exatamente para que serve essa porta micro USB, mas eu acredito que seja para alguma função futura de atualização, não sei, para você plugar alguma coisa, um controle remoto, enfim. Mas o que importa aqui para a gente é a porta USB-C, que essa porta USB-C é muito interessante porque ela vai servir para carregar a bateria da câmera. E aí já falando aqui do que vem na caixa, ela vem a câmera, vem um cabo USB-C, vem o carregador, né, vem a tomadinha, e a bateria, basicamente é isso, ela não vem carregador de bateria. E aí o que é legal aqui é que a porta USB-C eu consigo usar para carregar a bateria, obviamente, mas eu consigo usar também para deixar ela direto na tomada. Então com a bateria aqui dentro eu consigo ligar ela direto na tomada e deixar ligada eternamente. E também consigo usar a Power Bank, eu consigo colocar o Power Bank aqui e deixar ela com Power Bank. Isso aí para quem faz gravações longas, para quem faz transmissão ao vivo sabe que é uma mão na roda. E por último, eu tenho aqui na outra portinha uma entrada de microfone e uma saída de fone de ouvido para monitoramento. Aqui na parte da frente eu tenho o botão de liga e desliga. Quando eu vi as fotos dessa câmera, eu fiquei um pouco preocupado com esse botão nesse lugar aqui. Mas devo dizer que ele é duro, ele não é fácil de mexer, então você não vai desligar ela acidentalmente. E tem um relevo aqui, tem tipo uma proteçãozinha no botão para eu não desligar acidentalmente quando eu estiver utilizando. Isso é muito interessante. Eu particularmente não gosto do botão de liga e desliga aqui, como eu disse, eu preferiria o botão de liga e desliga aqui, colocaria um botão de zoom aqui do outro lado, que eu não usaria muito, mas enfim, é de se acostumar. Tem o botão de modos, que é aqui outro ponto negativo dessa câmera que eu não gostei muito. Eu gostaria que ela tivesse um dial para eu mudar os modos, porque é muito mais simples o botão físico. Aqui nesse caso eu tenho que apertar e mudar o modo aqui. Então são 2 cliques para eu mudar o modo da câmera de foto para vídeo ou de algum modo personalizado. Mas enfim, são 2 cliques aqui, é um clique que você vai fazer e vai girar a rodinha. Dá para se acostumar também. Depois tem um botão de menu que, como o nome já diz, vai entrar no menu da câmera. Tem outro dial aqui que, por padrão, ele é configurado para velocidade de obturação, mas eu consigo também personalizar. Depois eu tenho o botão de Focus Mag, que vai servir para eu dar um zoom na imagem para eu acertar o foco quando eu estiver usando o foco manual principalmente. Também dá para personalizar esse botão. Tem o botão de FN, que é um botão de menu rápido que eu consigo personalizar ele 100% para colocar aqui as funções que eu mais utilizo na câmera para acessar de forma rápida. Isso aqui é uma coisa muito legal que tem na Sony, eu sinto muita falta na Canon e eles mantiveram aqui na FX3, na FX30. E eu tenho o dial aqui que, como é uma câmera voltada para vídeo, apesar de fazer foto, eu tenho as opções aqui padrões de vídeo, né? Tem o Focus Picking, que é o assistente de foco, tem as opções do display, eu clico aqui, ele vai mostrar ou apagar as coisas no display. Tem a opção de desligar ou ligar a zebra e mexer no shutter, que é a velocidade de obturação. Por último, eu tenho um botão de play aqui para eu dar playback nos arquivos e o botãozinho de lixeira para eu apagar arquivo ou personalizar também, como é um botão 100% personalizável. Aqui ainda atrás eu tenho o monitor que flipa 100% para frente, né? Eu consigo flipar ele 100% aqui, e uma opção que já vem nas últimas câmeras da Sony aqui. Demoraram para fazer isso, mas é sempre muito bem-vindo o monitor que flipa. E embaixo do monitor eu tenho uma ventoinha, o que é muito legal agora na linha de cinema, tanto na FX3 quanto na FX30, eu tenho um cooler aqui dentro para resfriar a câmera. Não é uma câmera que esquenta, em todos os testes que eu fiz aqui, testes que eu vi de reviews dos gringos fazendo, ela definitivamente não esquenta, mas só de saber que, além de não esquentar, ainda tem um cooler que eu posso desligar, se eu quiser, obviamente, é muito legal, passa mais segurança, obviamente. E aqui embaixo eu tenho outra furação para colocar, enfim, qualquer coisa que eu quiser, isso é padrão, toda câmera tem, e a porta da bateria, para eu colocar a bateria para utilizar a câmera. Vamos falar agora do tamanho do sensor, que é uma parte polêmica. O sensor dela é um sensor APS-C, diferente da FX3 que tem um sensor full frame, o que é o motivo dessa câmera ser muito mais barata. Lá no final a gente vai comparar os preços, vocês vão entender do que eu tô falando. Eu particularmente não ligo muito do sensor ser APS-C, eu uso câmera com sensor APS-C desde sempre, eu tô há pouco mais, tô há um ano praticamente com a Canon R6, que tem um sensor full frame,
e assim, pouca diferença para mim na usabilidade do dia a dia. Agora, já falando dos modos de gravações, tem sim um ponto negativo aqui em relação ao tamanho do sensor. Ela vai gravar Full HD, 24, 30, 120 fps, que é padrão de praticamente toda câmera que tem função de vídeo hoje, mas o pulo do gato aqui é que essa câmera grava em 4K 120 fps. Sim, é muito fantástico, é uma câmera que custa menos de $2.000 gravar em 4K 120 fps. Poucas câmeras fazem isso e as que fazem, obviamente, custam muito mais do que isso. O problema é justamente o crop do sensor. Quando a gente grava em 4K 120 fps, ela cropa pela metade o sensor, que já é um sensor pequeno, você cropa pela metade e aí você tem que, né, planejar muito os seus takes ali em 4K 120 fps para não ter problema. Esse é um dos motivos dos quais eu não investi nessa câmera, justamente só por isso. Mas o 4K 60 não cropa, então ela usa o sensor completo, apesar de ser APS-C, ela não cropa o sensor, o que é muito legal. Aí, por exemplo, comparando com a Sony R7, que é uma câmera cropada que faz 4K 60, eu, por exemplo, preferiria investir nessa aqui, porque o 4K 60 não vai cropar, vai usar o sensor APS-C normal, e se eu quiser eu tenho a opção do 4K 120 fps mesmo que cropado. Agora, qual cartão eu preciso utilizar para ter todos esses modos de gravação? Você pode usar um cartão SD normal, quer dizer, normal entre aspas, né? Ele precisa ser no mínimo V90, que é um cartão um pouco mais rápido, mas sim dá para usar cartão SD normalmente nela para usar todos os modos de gravação. Mas ela também é compatível com o cartão CF Express tipo A. Eu não sei se vale a pena investir nesse cartão, porque ele é muito caro e não vai mudar em nada aqui a usabilidade, porque dá para gravar absolutamente tudo em todos os modos com o cartão SD V90. Agora vamos falar de perfil de imagem. E aí aqui, galera, ela tem uma infinidade de modos de perfis de imagem. Eu tenho muitos perfis de imagem com muitas configurações, mas eu vou dar destaque para dois aqui, que é o S-Log3 e o S-Cinetone. Qual que é a diferença de um para o outro? O S-Log3 é a gravação em log da Sony, né? Existe o S-Log2 e o S-Log3. Algumas câmeras ainda têm o S-Log2, nessa aqui no caso só vai ter o S-Log3, que é o log mais recente da Sony, e ela vai gravar em S-Log3, que é o modo de log. Ele vai te entregar o arquivo 100% lavado ali para você fazer cor na pós. E o S-Cinetone é um arquivo que ele tem o Dynamic Range alto, mas ele já te entrega ali uma cor legal. Então é como se fosse um arquivo em HDR, já com Dynamic Range bem alto, como se fosse o S-Log, mas que já te entrega uma cor direto na imagem, já dá uma corzinha pré-configurada ali. Você pode usar o arquivo já direto do jeito que ela entrega ou fazer um ajuste final ali na cor. É muito legal para a gente fazer gravações rápidas, não quer perder tempo com cor, ela já entrega já um arquivo muito bom, com bom Dynamic Range e já com a cor pronta. Ponto positivo também. Vamos falar do foco agora dessa câmera, do foco automático. O foco automático da Sony já é sabido no mercado que é o melhor que existe, né? Não tem o que discutir. O foco automático da Sony, de todas as câmeras, ele é excelente, principalmente das câmeras mais recentes. Então, eu posso dizer para você que não tenha dúvidas. Se você tiver dúvidas sobre foco, pode comprar, porque é o melhor que existe hoje no mercado. A detecção de rosto, detecção de pessoas, detecção de animais, detecção até de pássaro nessa bonitona aqui, você vai conseguir usar e ó, é um autofoco maravilhoso. A estabilização também posso dizer que é uma das melhores do mercado, se não for a melhor do mercado, a estabilização dessa câmera aqui. E uma coisa muito legal que eu percebi usando ela é que quando eu ativo a estabilização normal do sensor, ela não cropa nada. Normalmente, quando você ativa a estabilização do sensor da câmera, ela dá uma cropadinha. No caso aqui da FX3, ela não cropa nada. Ela vai cropar um pouco quando você ativa a estabilização ativa, que ela usa a estabilização do sensor mais a estabilização digital. Mas o crop é muito pequeno, o que é 100% usável aqui quando você precisar de uma estabilização um pouco melhor utilizando a câmera na mão. Então, assim como o foco automático, a estabilização da Sony é uma das melhores do mercado, se não for a melhor. Mas agora vamos falar de ISO. Vamos falar um pouco do ISO dessa câmera. Eu sei que vocês têm dúvidas, ISO é sempre um assunto muito polêmico. Eu posso dizer que o ISO da Sony é o melhor do mercado hoje em dia, não tenho o que falar. Mas será que o da FX30 é bom também? Vamos fazer o teste agora.
falar do modo de foto dela agora, que é o modo mais polêmico. Bom, galera, ela tem sim um modo de foto, foco automático contínuo, vai ter estabilização de imagem, vai fotografar em RAW, em JPEG, enfim. Ela é uma câmera basicamente completa para foto. Então eu consigo fazer foto normalmente com ela, consigo fazer até alguns trabalhos de fotografia tranquilamente. O que ela não tem de recurso de foto aqui, o que eu acho que se você trabalha com foto e com vídeo, sei lá, 50%, você não pode ter essa câmera aqui. Agora, digamos que você trabalha 80% com vídeo, 20% com foto, precisa fazer alguns trabalhos esporádicos aqui de foto, dá para usar tranquilamente. Porque o que ela não tem na parte de foto? Primeiro, ela não tem o obturador mecânico, ela é 100% digital, o obturador é 100% digital. Então, eu não consigo, por exemplo, fazer burst. Então, eu não posso, por exemplo, fazer fotografia de esporte com essa câmera. Porque fotografia de esporte eu preciso fazer o burst, né? Eu preciso fazer a metralhadora aqui do obturador. Eu não posso, por exemplo, fazer muita foto de casamento. Fotógrafo de casamento sabe que quando a noiva está entrando ali no corredor, você precisa deixar o burst às vezes ligado para pegar muitas imagens da noiva entrando. Ou em alguma outra situação, festa, por exemplo, a galera usa muito burst para pegar muitas opções. Então, para quem trabalha basicamente com fotografia pelo menos 50% do tempo, não dá para usar essa câmera como uma câmera fotográfica definitivamente, porque o burst faz muita falta. Agora, para fotos esporádicas, trabalha tranquilamente, ela tira fotos muito boas. Vou deixar alguns exemplos aí de algumas fotos que eu tirei com ela para vocês verem a qualidade. Ela tira foto em RAW normal, tudo certo. Estamos chegando no final aqui, tá? Eu vou falar agora um pouquinho dos tipos de arquivos que ela gera e depois eu vou fazer alguns testes de vídeo. Bom, quando você entra no menu e vai escolher o tipo de arquivo que você quer, ela tem 3 tipos de arquivo. Tem o XAVC-HS, o XAVCS e o XAVCSI. Qual que é a diferença desses 3 tipos de arquivo? O XAVC-HS é o arquivo mais comprimido de todos. Ele vai entregar, sim, muita qualidade, vai entregar 422, 10 bit, mas ele é um arquivo muito comprimido. É o arquivo de menor tamanho, mas um arquivo muito pesado para o seu computador trabalhar. Então, caso você não tenha um computador parrudo, não use esse tipo de arquivo, porque ele é muito comprimido e muito pesado para o computador rodar. Vou fazer um teste desse arquivo no meu MacBook M1 Pro de 2021 e a gente vai testar se ele vai rodar normal. Depois eu tenho o segundo tipo de arquivo, que é o XAVCS, que é um arquivo ainda comprimido, mas com menos compressão. Então não é um arquivo tão pesado, é um arquivo médio, né? E por último, eu tenho o XAVCSI, que é um arquivo que tem 0 compressão. E aí é um arquivo gigante, mas muito leve para o computador trabalhar. Então acho que você vai ter que fazer o teste aí e eu espero que o seu computador rode o XAVC-HS, porque apesar de ser um arquivo leve, é um arquivo muito pesado, mas aí a gente economiza espaço nos nossos HDs. Considerações finais aqui, pessoal. Primeiro, preço. Se a gente for comparar essa câmera aqui com a FX3, por exemplo, que é a irmã dela com o sensor full frame, o preço vai mais do que dobrar, porque ela vai ter o sensor full frame. Agora, com o sensor full frame, para gravar em 120 fps, ela cropa muito pouco. Então, se isso é importante para você, se o 4K 120 fps é importante para você, eu acho que você deveria considerar ir para a FX3, mesmo que você tenha que investir um pouquinho mais. Ou até ir para a Sony A7S3, que é um pouquinho mais barato que a FX3 e entrega exatamente os mesmos recursos. No caso dessa aqui, o que eu achei muito legal, o design dela, só que eu fiquei um pouco triste com o crop do 4K 120, que seria uma das opções que eu mais ia querer usar no meu dia a dia, e infelizmente ela cropa muito, fica impraticável utilizar, a não ser que eu tenha uma lente ultra mega angular, por exemplo, eu que gosto muito de fazer imagem
ultra angular, então para mim já não serviria muito. Agora, se você já fica contente com 4K 60, perfeitamente essa câmera aqui é a câmera certa para você. É uma máquina de uma câmera por $1.700. Eu acho que, cara, nessa faixa de preço é a melhor câmera que existe hoje para você comprar. Se você não trabalha com foto, porque se você trabalha com foto, infelizmente a falta do não ter o burst para fotografia vai sim fazer muita falta para quem é fotógrafo. Você que se quer fotógrafo sabe do que eu estou falando. Aí eu iria, por exemplo, para um A7S3 que vai ter os mesmos recursos da FX3 e vai ter as opções de fotografia e tudo mais e não é tão cara, por exemplo. Mas sim, é uma câmera extraordinária. Eu estou completamente apaixonado, principalmente pelo design dela. Eu comprei um A7S3 e eu me arrependi um pouquinho por conta do design. Eu deveria ter pego a FX3. Não sei se eu vou trocar depois. Vamos ver. Vocês me acompanham no canal, se inscreve que vocês vão ver. E obviamente quando chegar a 7S3 também vou fazer um review dela. Então é isso, galera. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas dessa máquina aqui para vocês. E se você não deixou o seu like até agora, pelo amor de Deus, né? Tô na correria aqui fazendo vídeo para você e a única coisa que você tem que fazer é apertar esse botãozinho de like aí que não custa absolutamente nada para você e para mim é de grandíssimo valor. E compartilha esse vídeo nos grupos aí pra galera ver. Eu acredito que esse é o review mais completo dessa câmera em português de BR que existe hoje, tá bom? Então compartilha aí pra galera prestigiar aqui também esse vídeo. Acho que por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, no direct do Instagram, que eu vou ter um prazer de responder todo mundo, tá bom? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.